Isso aqui, irmãos, eu falo para os irmãos, se você quer refutar, sinta-se livre para refutar com a Bíblia. Mas primeiro conheça o que estamos ensinando, porque as pessoas estão por aí refutando as coisas sem saber o mínimo do que nós estamos ensinando. Agora estão blasfemando, irmão Brana. Não, primeiro, blasfêmia é algo que se faz em ofensa a Deus. Irmão Brana não é Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo, isso sim é um problema. Quando eu tomo algo sagrado e blasfemo, dizer que essa Bíblia não vale quase nada, como eu ouvi, isso está à beira de uma blasfêmia. Eu quero pedir que Deus tenha misericórdia, que isso não tenha soado a Deus como blasfêmia. Mas isso é grave. Eu tenho a mensagem dos selos. Eu estudei essa mensagem, vocês sabem disso. Desde que eu sou ministro. Nossas escolas dominicais são ensinando as eras e os selos. Eu conheço essa mensagem. São 25 anos conhecendo essa mensagem. Então, se você vai refutar, tenha liberdade de refutar. Pode refutar, nós não desbloqueamos comentário e nada aí nesse vídeo, agora. Mas o faça baseado na Bíblia. Estude o que estamos mostrando. Não venha com argumentos infantis. Seja maduro. Eu estudei essa mensagem para poder ver e falar o que eu estou falando. Agora você estude o que estamos falando para poder dizer, olha, nisso aqui vocês estão errados. Hoje o assunto é sétimo anjo, então se alguém vai refutar, fica nesse assunto. Foca nesse. Cada dia um assunto. A hora que você conseguir vencer esse assunto, aí nós vamos para o próximo. Mensagem à brecha. Parágrafo 24. A brecha entre as eras e os selos, a tradução oficial, gravações à voz de Deus. É a gravação original pregada no púlpito pelo irmão Brana. Gravação essa, que, segundo ele, foi o anjo quem trouxe para ele no quartinho. Vocês concordam que ele falou isso? A brecha, parágrafo 24. E houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse. E nele, de certo modo, revelou algo que aconteceria depois de a igreja subir. Abra o capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 3, 2 e 3, trata das eras da igreja, ensinadas pelo irmão Brana como eras da igreja. Não existe essa expressão eras, mas isso é outro assunto, eu não vou entrar nesse assunto. Existe a carta às 7 igrejas que estão na Ásia. A cegueira espiritual, irmão, é quando a gente está diante da Bíblia e não quer ver o que está escrito na Bíblia. Isso é cegueira. A Bíblia está ali, nós estamos lendo. Abra aí Apocalipse 4. Depois disso, ou seja, depois da carta a Laodiceia, João diz assim, depois disso, eu olhei e eis uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, era como se fosse de uma trombeta falando comigo, disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na João Ferreira de Almeida, as coisas que depois dessas, devem acontecer. Então, ok. Até o capítulo 3, ele está tratando com as 7 igrejas. Agora ele vê uma porta aberta no céu. E a voz lá diz assim, sobe aqui. Aonde? No céu. Eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Se Apocalipse 2 e 3 refere-se às 7 eras da igreja gentílica, então Apocalipse 4 em diante são eventos que acontecem lá em cima, eventos que acontecem depois da igreja ir embora. Compreende isso? Fica claro? Mas onde é que o irmão Brana diz isso? Você não só crê no irmão Brana? Então vamos lá. Houve um capítulo 4, melhor dizendo, de Apocalipse, de certo modo revelou algo que aconteceria depois da igreja subir. Você crê no irmão Brana? Você que está assistindo, é cegueira espiritual? O irmão Brana está dizendo. Apocalipse 4, a partir do 4, são coisas que acontecem depois da igreja subir. Que a igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. É o parágrafo 24. A igreja sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não retorna até o capítulo 19 de Apocalipse. Ponto. Como é que pode o sétimo anjo ser destinado à igreja gentílica,
sendo que a igreja não está aqui nesse período. O que o irmão Branham está dizendo é que aqui no 4 a igreja sai da terra, ela vai embora, e ela só vai voltar aqui no 19. Em todos esses capítulos, do 4 até o 18, a igreja não está na terra. Ensino do irmão Branham. Como é que eu digo que o sétimo anjo é o irmão Branham, então? Parágrafo 41. Quando os selos são abertos, o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre sua cabeça. Ele está citando Apocalipse 10. Lembre-se, esse sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. O irmão Branham realmente cria que ele não morreria até o dia da vinda de Cristo. E ele cria que ele era o sétimo anjo. E ele cria que a igreja subia no 4 e só voltava no 18. E ele diz, o anjo está na terra no tempo dessa vinda. Tanto que ele cria nisso, que na mensagem A Era de Laodiceia, ele vai dizer, a Era de Laodiceia é a era mais curta. E isso encerra-se esse ano, viu? Para os defensores. Porque a era mais curta foi a Era de Éfeso, com 115 anos. A partir do ano que vem, a nossa era não será mais a era mais curta, mas ela vai empatar com a Era de Éfeso, baseando nos números do irmão Branham. Ele realmente cria, porque na Era de Laodiceia ele diz que predigo, ele realmente não disse profetizo, ele foi prudente, ele diz eu predigo que em 77 o milênio iniciará, Cristo virá. Isso está no livro das Eras, que foi inclusive revisado por ele, então não foi um simples equívoco no púlpito que pode acontecer, não é? Foi um livro revisado durante 5 anos. Agora vamos ler a Bíblia. Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, primeiro, entenda, é um evento que está acontecendo no céu. Não diz respeito à terra, não diz respeito aqui ao plano carnal. Há um silêncio no céu. E vi os 7 anjos que estavam aonde? Pode falar mais forte. Diante de Deus. Não são anjos terrenos. Porque a Bíblia é a categoria, quando a Bíblia fala de anjo, o anjo é mensageiro. Esse anjo, ele pode ser um anjo celestial. Nós fala de Miguel, Gabriel, as hostes celestiais, anjos celestiais. Foi um anjo celestial que visitou Maria, dando a notícia do nascimento de Cristo. Foi um anjo celestial que visitou Gideão, o convocando para ser o comandante na guerra. Foi um anjo celestial que visitou Daniel após os seus 21 dias de oração e jejum. Agora, a Bíblia fala de anjos terrenos. Quando ele menciona Apocalipse 2 e 3, aí sim, ao anjo da igreja. Ele nunca escreveu a igreja. Ele escreve ao anjo. A mensagem é dirigida ao anjo da igreja. Aí sim, um anjo terreno. Mas quando nós lemos aqui, esses anjos estavam diante de Deus no céu. Não é homem. E vi outro anjo. Ou melhor, vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, quem são esses 7 anjos? Onde eles aparecem? Eles aparecem aqui. Mas, se você nunca leu os selos, deveria ler. Se você que é da mensagem, por que você nunca leu os selos? Você que já não é mais, fica tranquilo. Eu estou dizendo para aqueles que defendem. Você precisa conhecer o que você defende. O que é esse silêncio? O que o irmão Branham diz sobre esse silêncio? O que ele é? O dia e a hora da vinda de Cristo. Ensino do irmão Branham. Então quer dizer que após a abertura do sétimo selo, faz esse silêncio que é a vinda de Cristo. Depois disso então é que os anjos aparecem. Confira o contexto bíblico com o ensino da mensagem e vê se a conta fecha.
Vi esses 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Agora eles são anjos trombeteiros, né? E veio outro anjo, não é o anjo, os 7 anjos, agora é outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois, vê a ordem cronológica, vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Os 7. Lembra da ordem? Se você diz que o 7º anjo é o irmão Brana, então preste atenção na ordem. Vamos admitir que é o irmão Brana por um momento? Vamos fazer de conta então. Vou colocar aqui, Brana. Esses 7 anjos prepararam para tocar, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Agora no versículo 7 começam os toques das trombetas. Eu quero que você preste bem atenção. O que acontece com cada toque de trombeta? E você responda para você mesmo a pergunta: isso já aconteceu? Porque tudo isso tem que acontecer antes do 7º anjo tocar a sua trombeta. Então vamos lá. O primeiro anjo toca a sua trombeta e ouve saraiva, chuva de pedras, né? Fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A terça, ou seja, 1/3 da terra queimado. Já aconteceu? Alguém aqui crê que já aconteceu? Não, se crê pode falar, pastor, eu creio, foi tal época assim. Segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa grande, ou melhor, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou. Aí você pode falar, não, isso aqui pode ser um meteoro, tá, beleza, pode já ter acontecido, pode, mas veja o que acontece depois. Quando esse monte ardendo em fogo cai, ele tornou-se em sangue a terça parte do mar. Gente, 1/3 do mar. Não é um eventozinho modesto, não. É uma coisa que vai abalar a raça humana. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Já aconteceu? Se aconteceu, eu gostaria que alguém me mostrasse, então. Se eu não estou vendo, eu tenho falado com pastores desde dezembro. Mostra para mim. Se eu estou me perdendo, tem amor. Onde é que está o vosso amor pela 100ª ovelha? Se eu sou a 100ª ovelha, vem atrás. Fala, meu irmão, pastor Adriano, você não está vendo aqui na Bíblia a resposta para isso? Eu tenho lutado e perguntado para muitos. Me ajuda a entender. Me ajuda a mostrar que isso que eu estou vendo está errado. A resposta sempre é fugindo. Eu vou ver, eu vou te dar uma resposta. Isso é fácil, isso aí tem refutação. Até agora eu estou esperando a refutação, porque não há. Eu tenho que ser sincero com vocês. Houve um ministro que me deu uma resposta bíblica, e ele diz, tão claro como a luz do dia: o irmão Brana não é o 7º anjo. Aí você diz, esse ministro está junto com vocês pregando essa nova doutrina? Não. Uma semana depois ele foi para a internet. Uma semana depois ele sobe no púlpito defendendo o 7º anjo, sendo William Brana. Por quê? Não tem como julgar qual é o motivo do outro. E eu peço a Deus que ele tenha coragem de dizer publicamente o que ele me disse pelo telefone. Eu rogo a Deus, porque seria uma coisa maravilhosa. Nós não estamos querendo destruir ninguém, nós estamos querendo que todos cresçam. Nós não estamos querendo acabar com os pastores, não. Nós gostaríamos de ver os pastores enxergar o que está na palavra.